Você já parou para pensar que Deus pode estar pronto para mudar a história, mas está esperando alguém comum dizer sim? E se eu te dissesse que às vezes os milagres mais poderosos não nascem nos palácios, mas no ventre de uma mulher desprezada? Que Deus pode começar um novo tempo no meio de um templo corrompido, usando um menino que ninguém estava observando? Essa é a história de Ana, Samuel e de um povo que vivia em silêncio, porque o céu parecia ter se calado. Mas quando tudo parecia perdido, Deus falou. Não com os grandes, não com os mais experientes. Ele escolheu os improváveis. E o resultado? Uma nação inteira começou a ouvir de novo. Talvez você esteja aí achando que Deus se esqueceu de você. Mas e se for justamente você a próxima voz que Ele quer usar? O que vem a seguir não é só uma história antiga, é um chamado vivo, atual e urgente. Então se prepara, porque quando Deus decide falar, o céu inteiro se move, mesmo que o mundo esteja dormindo. Tem dores que a gente não consegue explicar, nem com palavras, nem com lágrimas. Ana carregava esse tipo de dor, estéril, humilhada, calada por dentro e zombada por fora. Enquanto Penina desfilava filhos como troféus, Ana só tinha orações engasgadas. E o pior, todo ano a mesma história se repetia no templo, diante de um Deus que parecia mudo. Mas ela continuava lá, mesmo quebrada, mesmo sem respostas, mesmo sem entender, porque quem tem fé de verdade tem foco até quando tudo desmorona. Só que naquela ida a Siló, algo mudou. Ana se levantou e orou de um jeito que ninguém entendeu. Nem o sacerdote. Sua boca se mexia, mas sua voz não saía. Era oração sem som, mas cheia de força. Ela não pediu por ego, pediu por propósito, e isso muda tudo. Tem gente que ora por livramento. Ana orou por legado. Aquilo não foi uma reza, foi uma entrega. E ali, no chão do templo, ela deu a Deus o que nem tinha, um filho que seria dele antes mesmo de nascer. Engraçado como as maiores viradas da nossa vida começam em silêncio, né? Não foi uma multidão, não teve campanha, nem holofote. Foi só uma mulher, ajoelhada, com lágrimas e fé. Mas o céu se inclinou, porque Deus não responde grito, Ele responde coração. E naquele dia o coração dele encontrou dela. Você já percebeu como algumas das respostas mais poderosas vêm quando a gente para de falar e começa só a confiar? Tem gente que só promete depois que recebe. Ana foi na contramão. Ela prometeu antes mesmo de sentir o primeiro chute na barriga. No meio da dor, ela fez um voto. E não foi qualquer promessa. Ela ofereceu a Deus o próprio sonho. Se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Parece simples escrito assim, mas pensa bem. Ela estava dizendo, Senhor, se o Senhor me der, já é seu. Isso não é barganha. Isso é fé com foco, força com propósito, oração com renúncia. A maioria de nós ora querendo segurar, controlar, manter perto. Ana orou querendo doar. E aí que mora a grandeza. Porque quando a nossa fé amadurece, a gente entende que o milagre não é só para a gente. O milagre é para um plano maior. Ana não queria um filho só para calar Penina. Ela queria ser parte de algo maior, mesmo que isso significasse abrir mão daquilo que mais queria. Isso não é fácil, mas é exatamente aí que Deus se move. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações disponíveis. A promessa de Ana tocou o coração do pai porque vinha do fundo da alma. Era sincera, era profunda, era rendida. Às vezes a gente só precisa entender que algumas promessas não nascem da fé que grita, mas da fé que se entrega. E quando a gente promete o que ainda nem tem, Deus se antecipa no agir. E aí, você já imaginou que Deus poderia liberar hoje se você prometesse de verdade aquilo que você ainda nem viu acontecer? O ventre de Ana se abriu, mas antes disso foi o céu que se abriu primeiro. O sim de Deus não começou no corpo dela, começou na eternidade. Samuel já era parte de um plano antes mesmo de existir, e é por isso que o milagre não foi só uma resposta, foi uma missão.
Quando Ana engravidou, não foi só o fim da esterilidade. Foi o começo de uma nova estação espiritual para Israel. E tudo começou com uma oração sincera num cantinho do templo, onde ninguém viu, só Deus. É incrível como Deus faz nascer propósitos dentro de pessoas comuns. Ana era só mais uma mulher na multidão, mas Deus viu nela algo raro. Uma fé que não pedia só para si, mas que sonhava com o impacto de um sim divino. O nome Samuel significa pedido a Deus, mas na prática ele era muito mais do que isso. Ele era o grito do céu dizendo: eu ainda falo, ainda vejo, ainda respondo. No meio do silêncio de Israel, Deus respondeu com uma criança. E se hoje o que parece pequeno, um filho, uma ideia, uma decisão, for exatamente o começo de algo grande que Deus quer fazer? Às vezes a gente acha que o milagre é o fim da espera, mas na verdade ele é só o primeiro passo de uma jornada que vai mexer com tudo ao redor. Porque quando Deus diz sim, Ele nunca diz só para você, Ele diz para uma geração. Já parou para pensar que o seu Samuel também pode ser uma resposta para o mundo ao seu redor? Tem gente que promete no desespero, mas esquece no alívio. Ana não. Quando Samuel nasceu, ela não recuou, amamentou, cuidou, protegeu e quando chegou a hora subiu o mesmo caminho até Siló, mas dessa vez com o menino no colo. Entregar o próprio filho, aquele que ela esperou por anos, não foi uma despedida fria, foi um ato de fé. Porque gratidão de verdade não se limita a palavras bonitas, mas se manifesta em atitudes que custam. Imagine o coração de uma mãe deixando o filho pequeno no templo, confiando que Deus cuidaria melhor dele do que ela mesma. Isso não é só fé, é força. Força de quem entendeu que o que Deus nos dá nunca é só para nosso conforto, mas para o cumprimento de um propósito maior. Ana não reteve e por isso não perdeu. Porque tudo o que é colocado no altar não morre, frutifica. O que é entregue com fé volta multiplicado. Tem entregas que doem, mas libertam. Ana não se apegou ao dom, ela se apegou ao doador. E isso muda tudo. Às vezes a nossa maior prova de fé é soltar o que a gente mais ama, confiando que Deus sabe o que está fazendo. Será que hoje você também não está segurando algo que deveria estar num altar? O que será que você precisa devolver para Deus, não como perda, mas como honra? Enquanto os filhos de Eli desonravam o altar, Samuel crescia no meio do caos, mas com foco, força e fé. Ele não foi moldado pelo ambiente, foi moldado pela presença. Desde pequeno servia diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho e sendo lembrado a cada passo da sua entrega. Imagine uma criança andando entre escândalos religiosos, ouvindo cochichos, vendo corrupção e ainda assim crescendo em graça. Isso não é sorte, é propósito preservado por oração. Ana, mesmo longe, nunca deixou de cobrir Samuel. A Bíblia diz que todo ano ela levava uma túnica nova para ele. Parece simples, né? Mas cada costura era um lembrete. Você tem uma missão. Tem orações que a gente faz de joelhos e tem outras que a gente faz com agulha e linha. O cuidado de Ana sustentava o chamado de Samuel mesmo à distância, porque quem entrega no altar não abandona na fé. Continua intercedendo, continua investindo, continua acreditando. Tem gente que cresce no melhor ambiente e se perde. Outros, como Samuel, florescem em terra seca. Isso mostra que o cenário não define quem você vai ser. O que define aonde está o seu coração. Será que hoje você está mais influenciado pelo ambiente ou pela presença de Deus? Porque mesmo no meio do caos, dá para crescer. E mais, dá para ser luz onde tudo parece escuro. Ofni e Finéias tinham tudo para serem referência. Eram filhos do sumo sacerdote, serviam no templo, tinham acesso ao sagrado, mas trocaram o chamado por conveniência. Em vez de honra, exibiam a arrogância. Em vez de temor, praticavam abuso. Roubavam dos sacrifícios, seduziam mulheres à porta do templo e tratavam as coisas de Deus como se fossem qualquer coisa. É triste, mas é real. Posição não é garantia de coração alinhado. Dá para ter título e ainda assim está longe de Deus. Enquanto Samuel era consagrado no altar,
Ofni e Finéias profanavam o mesmo lugar. É o contraste gritante entre quem serve por propósito e quem se serve da posição. A liderança espiritual estava em ruínas, e isso gerava um eco no povo, que já não via o templo com reverência, mas com desprezo. Quando os representantes de Deus perdem o temor, o povo perde a direção. É um alerta para todos nós. O que a gente carrega, nome, função, ministério, só faz sentido se vier com integridade. A história dos filhos de Eli é um lembrete forte. Dá para nascer dentro da promessa e ainda assim escolher o pecado. Dá para ser filho de sacerdote e inimigo do altar. O problema não é onde você nasceu, mas para onde está indo. Será que hoje você não está vivendo num automático com aparência de fé, mas coração distante? Porque ser parte da casa de Deus não é o mesmo que ser íntimo de Deus. Eli era velho e aos poucos foi perdendo a visão. Não só a física, mas a espiritual. Ele enxergava cada vez menos, tropeçava no natural e no sobrenatural. Sabia dos pecados dos filhos, mas não agia com firmeza. Alertava com palavras mansas quando era hora de se levantar com autoridade. A omissão dele custou caro, porque quando a liderança se cala diante do pecado, o céu se move com justiça. Fé sem correção vira religiosidade, e onde falta correção, sobra destruição. É curioso como Eli percebeu que Ana orava embriagada, mas não viu a corrupção dentro da própria casa. Às vezes é mais fácil julgar quem está de joelhos do que confrontar quem está no altar. E isso revela uma cegueira que vai além da vista. É uma alma insensível. Ele viu o templo todos os dias, mas parou de perceber a presença. Continuava exercendo o cargo, mas já não carregava o peso da responsabilidade. Era sacerdote por título, não por postura. A cegueira de Eli é o retrato de quem vai se acostumando com o erro, achando que Deus vai sempre relevar. Mas chega uma hora que o silêncio de Deus se quebra. E geralmente não é com consolo, é com correção. Já pensou quantas vezes a gente também ignora pequenos desvios, achando que está tudo bem? Cuidado! A omissão pode parecer paz no começo, mas é tempestade atrasada. Na calada da noite, quando tudo parecia igual aos outros, Deus decidiu falar. Mas não chamou um sacerdote experiente, nem um profeta renomado. Chamou um menino. 3 vezes Samuel ouviu seu nome e achou que era Eli. Natural, né? Quando a gente ainda não conhece a voz de Deus, confunde com qualquer outra. Mas ali, no silêncio do templo, entre as sombras da madrugada, Deus começou a reescrever a história de Israel através de uma criança, com foco, força, fé e ouvidos sensíveis à voz do céu. É lindo ver que, mesmo sem entender, Samuel respondeu. Ele se levantou, correu, obedeceu. Isso diz muito. Tem gente que quer ouvir Deus, mas não quer se mover. Samuel se moveu, mesmo sem saber de onde vinha o chamado. E quando Eli finalmente percebeu o que estava acontecendo, orientou o menino a responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa resposta simples abriu a porta para uma nova era. Deus encontrou um coração ensinável. Já pensou que talvez o que falte não seja Deus falar, mas você está disponível para ouvir? Às vezes a correria do dia abafa a voz da madrugada. E Deus continua chamando, não os mais velhos nem os mais experientes, mas os mais atentos. A pergunta que fica é, você conseguiria reconhecer a voz dele se ele chamasse hoje? Imagina a cena, sua primeira experiência audível com Deus, e o que ele te pede é anunciar juízo sobre alguém que você ama e respeita. Foi isso que Samuel viveu. O menino, ainda tão jovem, acordou daquele encontro com um coração apertado. Deus tinha falado com ele, sim, mas a mensagem era dura. O julgamento sobre Eli e sua casa estava decretado. Não havia mais volta. E agora cabia a Samuel, com toda a sua fé, foco e força, dizer o que o céu havia revelado. Ele não correu para contar. Ele ficou em silêncio até Eli chamar ele. Dá para ver ali o peso do chamado. Porque quem carrega uma palavra de Deus de verdade não sai espalhando com empolgação, carrega com temor. Eli, percebendo que algo havia sido dito, insistiu, não escondas nada de mim. E Samuel, mesmo tremendo por dentro, contou tudo, sem rodeios, sem amenizar. E ali, naquele momento, o menino virou profeta. Porque profeta não é quem fala bonito, é quem fala o que Deus manda, mesmo que doa. Tem momentos em que a obediência custa caro. Dizer a verdade, encarar o peso da mensagem, permanecer firme mesmo quando ela incomoda,
tudo isso faz parte do processo. Será que hoje você também não está carregando algo que Deus te revelou, mas está com medo de dizer? Às vezes a palavra que mais cura é a que mais confronta. E a pergunta que fica é: você está disposto a ser a voz mesmo quando a mensagem não é fácil? A Bíblia diz que a partir daquele momento o Senhor estava com Samuel e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Isso é forte. O menino que nasceu da oração de uma mulher estéril, que foi deixado no templo ainda pequeno, agora era reconhecido por todo Israel como profeta do Senhor. Em um tempo em que a palavra era rara, Deus escolheu alguém improvável, pequeno aos olhos dos homens, mas gigante em obediência. Quando o céu quer falar, não importa a idade, o status ou o sobrenome, importa o coração. Samuel não foi treinado para uma escola de profetas. Ele foi moldado no silêncio, na oração, na entrega diária. E é isso que o tornou confiável diante de Deus. O texto diz que Deus voltou a aparecer em Siló, ou seja, o que antes era escuridão, agora virou lugar de revelação. E tudo começou com uma mãe quebrantada, uma promessa feita em lágrimas e um menino que decidiu ouvir. Quando a fé, foco e força espiritual, até o cenário mais seco volta a florescer. Talvez você olhe para si mesmo e ache que é pequeno demais, simples demais, imperfeito demais. Mas e se for justamente isso que Deus está procurando? Porque Deus ama levantar gente improvável para fazer coisas inimagináveis. A pergunta final é: você está pronto para ser resposta num tempo em que tantos vivem em silêncio espiritual? Agora me diz, o que você faria se Deus chamasse seu nome hoje à noite? Você levantaria como Samuel ou continuaria dormindo como Eli? Essa história não é só sobre passado, é sobre um presente que grita por mudança. Em um mundo onde tantos fazem barulho, mas poucos ouvem, Deus ainda procura corações sensíveis. E talvez o próximo a ser levantado seja você. Não ignore os sussurros do céu só porque o mundo está gritando ao seu redor. Se Deus conseguiu transformar o silêncio espiritual de uma nação usando um menino e uma oração de uma mulher estéril, Ele pode muito bem transformar sua realidade também. Só que para isso precisa de fé, de foco, de força e, acima de tudo, de oração. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e vem caminhar com a gente nas próximas histórias, porque a voz de Deus ainda ecoa e talvez, só talvez, Ele esteja prestes a usar a sua.